Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do direito do consumidor. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a relação de consumo. Em verdade, quando nós trabalhamos com o direito, nós falamos de várias relações entre as pessoas. Existem algumas relações que são relações do direito civil, são relações que envolvem as pessoas, então são chamadas de relações de direito civil. E algumas relações são relações específicas do direito do consumidor. Mas como que a gente sabe a diferença? Olha só, imagine duas pessoas que realizam um contrato, duas pessoas que fazem um contrato de locação, por exemplo, que fazem a compra e venda de um veículo, que fazem a compra e venda de uma casa. Essas pessoas estão tendo meras relações de direito civil, relações normais que serão reguladas pelo direito civil. Agora, algumas relações são específicas do direito do consumidor. Na relação do direito do consumidor, ou seja, na relação consumerista, existem algumas características próprias do direito do consumo. Se você vai até uma loja que é especializada em fornecer um determinado produto, não é uma mera relação civil, é uma relação de consumo. Então, a relação de consumo ela tem essas características, ela tem essas particularidades que fazem com que ela seja diferente de uma relação civil. Se eu compro um carro de um amigo, por exemplo, o carro que eu compro do meu amigo é um carro, envolve uma relação jurídica do direito civil. Agora, se eu vou numa loja de carros que é especializada em venda de carros, aí eu estou falando do direito do consumidor. Esta segunda relação, em que eu compro o carro na loja de carros, vai ser regulada, vai ser regida pelo direito do consumidor. Então, essa aqui é a grande diferença de uma relação civil para uma relação consumerista. E a relação consumerista, ela é caracterizada por três elementos. A gente tem um elemento que é chamado de elemento subjetivo, um elemento chamado elemento objetivo e um último elemento chamado elemento finalístico. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, elemento subjetivo. O elemento subjetivo está ligado aos sujeitos. Quem que serão os sujeitos, ou seja, quem serão as pessoas envolvidas em uma relação de consumo? Existem duas pessoas envolvidas numa relação de consumo. Existem duas pessoas que compõem esse tal elemento subjetivo. Um deles será o fornecedor e o outro será o consumidor. O fornecedor é aquela empresa, aquela pessoa jurídica que trabalha com o fornecimento de produtos ou de serviços. Então, todo mundo que trabalha com a produção e a venda de produtos poderá ser considerado um fornecedor. Então, uma loja que vende, por exemplo, fogões, geladeiras, eletrodomésticos, será um fornecedor. O outro elemento subjetivo é o consumidor. O consumidor, olha só, é aquela pessoa que trabalha, que consome, que compra o produto, mas é a última pessoa destinatária do produto. Então, veja bem, se eu compro um fogão de uma determinada loja para revender, eu não sou o consumidor. Eu serei o consumidor quando eu compro o fogão para mim. A ideia de consumidor envolve que essa pessoa ela seja a última destinatária deste produto. Então, ela comprou o produto, ela tomou o serviço para ela, aí ela é considerada consumidor. Se eu compro um alimento para eu consumir, aí eu sou o consumidor. Se eu compro um alimento, mas eu vou revender, eu não sou consumidor, eu sou considerado fornecedor ainda. Esse é o grande elemento que determina quem que é o consumidor. Então, o fornecedor é quem fornece, quem vende, quem trabalha com passar o produto, passar o serviço. Agora, quem consome como destinatário final é o consumidor. Esses são os elementos, então, subjetivos. Os elementos objetivos envolvem a ideia do que está sendo objeto da relação de consumo. Eu tenho dois elementos objetivos. Como elemento objetivo, primeiro eu tenho o produto. O que é produto? Produto é qualquer bem material ou imaterial. Um bem material é, por exemplo, um alimento, um eletrodoméstico, qualquer tipo de produto que eu vou passar vai ser considerado um produto, que eu vou trabalhar com a compra e venda, com o fornecimento, vai ser considerado um produto. Mas também é considerado produto aquilo que é imaterial. Às vezes, por exemplo, eu posso
trabalhar com a venda de alguns direitos relacionados a alguma marca ou direitos relacionados a alguma produção audiovisual. Isso também envolve produto, envolve também a ideia de produto. E olha só, mesmo quando eu forneço algum produto de forma gratuita, o produto também está protegido pela relação de consumo, pelo direito do consumidor. Também é elemento objetivo, ou seja, envolve essa questão do que está sendo objeto da relação de consumo, os serviços. Todo tipo de serviço que é prestado também é considerado objeto de uma relação de consumo. Se alguém realiza um serviço de pintura, um serviço de manutenção, isso também envolve o direito do consumo. O que não envolve direito do consumidor são as relações trabalhistas. Quem é trabalhador está protegido pelo direito do trabalho. Quem trabalha com a prestação de serviços está fazendo um serviço relacionado com o direito do consumidor, e essa relação também vai ser protegida pelo direito do consumidor. Mas olha só, o serviço gratuito, diferente do produto gratuito, ele não está protegido pelo direito do consumidor, ele não está dentro das normas relacionadas com o direito do consumidor. E o último elemento que nós vamos trabalhar é o elemento finalístico. O elemento finalístico está ligado àquela ideia do consumidor. O elemento finalístico significa que na relação de consumo, aquela relação é a última que vai envolver aquele produto ou aquele serviço. Quando eu realizo uma relação de consumo, eu estou vendendo um produto ou estou fornecendo um serviço para o destinatário final. Essa que é a ideia do elemento finalístico. Aquela relação vai acabar com relação àquele produto ou aquele serviço, vai acabar ali. Eu vou fornecer um alimento para a pessoa consumir. Eu vou fornecer um serviço para ela ser a última que vai se beneficiar daquele serviço. Então, esses são os 3 elementos que caracterizam a relação de consumo: o elemento objetivo, o subjetivo e o finalístico. Bons estudos!